Voltamos! Deixa eu colocar aqui o tema. Aqui, deixa eu esperar a galera entrar. Aí, despertar profissional. Voltando, minha galera linda! Bora questionar esses medos, pelo amor de Deus. Que ninguém aqui é obrigada a nada. Bom dia, meu amor, minha Fernanda amada, que saudade. Bom dia, te amo de todo o meu coração, morrendo de saudade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, enquanto vocês vão voltando, deixa eu... Amo você, meu amor. Então vamos lá, voltando aos medos que a gente precisa questionar. Então a gente tava falando do medo de dar errado. Você já percebeu que assim, dar errado não é um caminho que tem uma porta na tua cara que deixa você inviabilizado de fazer alguma coisa. Ana, dói. É desconfortável? É desconfortável. Enfim, mas é possível. Aí depois o medo do julgamento. Gente, eu poderia assim usar o seguinte argumento com vocês. Quem que paga teus boletos? Só de usar esse argumento pra mim, eu acho que ele assim, ele já diz muito sobre a vida ou sobre o mundo, né? É aquele negócio, quer vir me julgar? Não tem problema não, toma aqui um boleto, paga lá na lotérica ou no banco, aí você vem conversar comigo, né? Primeiramente, quem tá pagando seus boletos, né? Então eu acho que só isso aí já quebra a crença, mas tecnicamente não, vamos aprofundar. As pessoas vão te julgar e vão te julgar durante toda a sua caminhada, tá? As pessoas vão te julgar durante toda a sua caminhada. Quando você estiver no começo, quando você estiver no meio, quando você estiver mudando, quando você estiver errando, quando você estiver acertando, e você julga as pessoas. Pra mim, assim, a forma mais poderosa de lidar com o medo da crítica é você entender que você não pode cobrar do outro aquilo que você não dá. Então, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa julgadora, você é. Então, se eu sou, por que eu quero receber das pessoas gente que me apoia, gente que nunca me critica se eu critico? Entende? Vocês conseguem entender isso? Não dá. Mais uma coisa que pra mim hoje faz total sentido é o seguinte, toda crítica, ela vem com uma intenção, toda crítica. Então, por exemplo, você vai começar um processo de transição de carreira, aí a tua mãe e o teu pai viram e falam assim, você tá louco. Ao invés de se apegar no que eles comunicam, perceba, qual é a intenção dessa pessoa? É te proteger da dor. É isso que essa pessoa quer. Ela só não sabe falar. É tipo uma pessoa que manda você calar a boca porque ela quer pedir silêncio. Mas ela não sabe falar. Por favor, façam silêncio. Ela só sabe falar, calem a boca. Então, a crítica, ela tem uma intenção. Qual é a intenção que a gente pode encontrar? Depois, existe algo, gente, que assim, pra mim ficou muito claro na minha caminhada. No começo, eu era muito criticada por trabalhar como coach, porque tem muita gente que faz lambreca no mercado da área de desenvolvimento humano, né? E hoje vocês podem ver que tem uma banalização, né? Tem uma banalização da galera falar assim, sei lá, a pessoa tá... um empreendedor tá no palco, tá contando a história dele, tá motivando, aí as pessoas falam assim, ela é uma coach. Quem aguenta esses coaches agora, essa gente positiva? Então é um mercado que infelizmente está sendo muito agredido, muito banalizado por uma série de coisas erradas que foram feitas, né? É aquele negócio, não é punição, é reação. Os bons pagam os preços de quem fez lambreca, de quem não fez bem. Então assim, eu particularmente, quando eu vejo... Vocês sabem que tem alguns perfis, depois vocês dão uma olhada pra vocês entenderem o que é lambreca no mercado. Tem uns perfis que até pegam esses profissionais. Eu não sigo porque, enfim, eu não acho que é legal a gente ficar falando do trabalho do outro. Mas, cara, se você for lá e for com um olhar racional, sabe? Você vai criticar mesmo. Você vai ver que tem umas coisas que, assim, são ridículas. Umas páginas que falam... Só um minutinho, gente, que a minha irmã me ligou. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui pra ela, ao vivo, ó. Ana Clara, peraí. Tô em lá. Novo. Já te retorno. Aí fica pausando aí pra vocês. O que eu quero que vocês entendam? Que pela crítica,
do que a gente estava falando, né? As pessoas vão criticar às vezes com fatos embasados mesmo, né? É natural. Só que se você se concentra na sua verdade, se você se concentra no que você faz, o que outras pessoas fazem dizem respeito sobre elas. Então, igual a gente estava aqui falando, né? Eu estava compartilhando com vocês os resultados, o Pedro deu aqui o depoimento dele, eu tenho vários cases de clientes, o fato de eu nunca ter recebido, assim, eu nunca tive um cliente que chegou no meu, assim, me ligou e falou assim, ó, desculpa, você me vendeu uma coisa que eu não gostava, eu não me identifiquei com isso, é ruim o seu trabalho, nunca. Tem condições onde você basicamente... Peraí, gente, só um minutinho, ó. Deixa eu ativar. Aí, peraí. Cadê? Voltou? Travou? Agora voltou? Vocês me digam se voltou, que aqui tinha dado uma travadinha. Aí, ó. Bom, não é esse o filtro, não. Como eu tava falando pra vocês, você vai ter os seus resultados. Então, o que acontece? Você vai lá, você vai fazer, você vai agir, você vai fazer da sua maneira, você vai fazer do seu jeito e você vai ter um resultado. E às vezes as pessoas, elas não vão entender, exatamente o que você estava fazendo, mas elas vão ver o resultado. E o seu resultado, ele basicamente vai calar a boca das pessoas. Então, pra mim, na crítica, assim, ó, a crítica, ela é pertinente. Tipo, eu já entendi que as pessoas julgam, eu já entendi que as pessoas falam do meu trabalho, eu já entendi que as pessoas falam do meu resultado, mas não tem muito o que eu fazer. Só que tem uma coisa que cala a boca das pessoas, que é o quê? É resultado. É resultado, entendeu? Quem tem resultado, acabou. Então você vai ter... O desafiador, você é muito criticado no começo porque você não tem tantos resultados. Você tem que entrar, fazer, acontecer, aí você vai começar a colher seus resultados. Então, por exemplo, eu vou ser bem sincera pra vocês, gente. Tem pessoas da minha família que elas não sabem explicar o que eu faço. Mas tá tudo bem, não esquenta a cabeça com isso não. Vamos seguir em frente. Só que elas respeitam. Elas respeitam porque elas sabem que existe uma empresa, elas sabem que existem cursos. Por exemplo, eu já vi a minha mãe em telefone com gente falar assim: ela tava dando um curso virada de chave esse fim de semana, um curso que ajuda a gente acho que ter hábito. Eu acho que é ter hábito, viu? Não tem problema, sabe? Eu não tenho que ficar educando os outros do que eu faço. Não é isso. Muito pelo contrário. Mas, tipo, a minha mãe sabe que eu dou um curso, que eu dou um treinamento, que tenho uma empresa. Então, é simples, gente. Se você se concentrar no seu resultado, você vai perder o medo da crítica. Por quê? Resultados calam. Quem tem resultado, cara, não dá pra você falar, entendeu? Tipo, a pessoa vem falar assim pra mim: esse negócio de coaching não funciona. Eu falo: beleza, qual contato que você quer? Você quer contato de empresário? Você quer contato de relacionamento? Você quer... Qual contato que você quer pra me te passar dos meus clientes? E aí você conversa com eles. Do meu trabalho. Eu não posso te falar do coaching de outras pessoas, mas do meu, qual que você quer? Em que segmentos que você quer que eu te passe? Porque eu tenho o meu resultado, e o meu resultado fala por mim, ele explica a minha eficiência e a minha competência. É simples. Então, na minha visão, o medo da crítica, você perde ele com dois entendimentos sistêmicos. Entendendo que você não pode pedir para o outro aquilo que você não dá. Então, se você julga, as pessoas vão te julgar. 2, entendendo também que você precisa ter resultados, e quando você tiver os seus resultados, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem, enfim, torcer o nariz, mas resultados comprovam. Igual, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela é formada ela é formada numa área, se não me engano, de engenharia, alguma coisa, e ela decidiu trabalhar na área da beleza. A família foi contra ela virar maquiadora, foi super contra. Mas aí ela começou a ter sucesso como maquiadora. Hoje, quem enche a porra do saco dela? Ninguém. Mas as pessoas olham e falam que ela devia ter seguido na engenharia? Devia. Mas também ninguém fala que ela também não devia ser maquiadora com o resultado que ela tem, que inclusive hoje é muito maior do que quando ela trabalhava como engenheira. Entendeu? Então, resultados calam. No começo é desafiador porque você não tem. Mas se você seguir em direção à sua fonte abundante, você vai fazer os seus resultados funcionarem. E depois, gente, o medo da falta, pra mim, o livro do Geraldo Rufino, ele me ensinou muito sobre isso, né? Sobre a sua origem. Então, por exemplo, aonde que a Ana se originou? Esse era o escritório dela, lá na casa dela.
Ela atendia sozinha, ela era autônoma. O que que a Ana precisava? De um cômodo, igual eu tô aqui agora. Gente, se tudo desse errado, hoje, como eu sou casada e tenho minha casa, eu não voltaria pra casa da minha mãe. Eu trabalharia daqui, de onde vocês estão me vendo. E aí o Geraldo Rufino, ele fala assim, que a caminhada dele, né, essa passagem está no livro que se chama O Catador de Sonhos, que ele era muito pobre, enfim, quando ele começou a criar a empresa dele, que é incrível a história dele de empreendedorismo, ele morou em um apartamento de chão de terra vermelha batida. E os filhos dele nasceram lá, e aí ele foi prosperando, foi melhorando de casa. Então, quando as pessoas pensavam assim, tipo, Geraldo, a tua caminhada pode dar errado, o teu projeto pode dar errado. Cara, e aí? E se você falir? E se você fracassar? E aí que ele também falava pros filhos dele, né? Ele falava assim, ó, vocês hoje estão nesse luxo, mas vocês nasceram em um apartamento de chão de terra vermelha batida. E aí que ele falava pras pessoas, se eu tiver que voltar, eu vou voltar para aquele apartamento de chão de terra vermelha batida para me reconstruir. E lá eu era feliz. Gente, eu era feliz quando eu era autônoma. Eu era feliz, cara. Então, se eu tiver que voltar pra lá e começar tudo do zero de novo, bora voltar. Então, as pessoas, elas temem perder tudo que elas têm, como se elas não tivessem a capacidade de reconstrução. Se você tiver que voltar pra base, volta pra base. Lá você foi feliz. Por que a sua felicidade depende da quantidade de matéria que você tem? Não. Se você entender que o seu pior cenário é voltar pro seu começo, e você entender que no seu começo você foi feliz, poxa, tu tem coragem de fazer tudo na tua vida, né? Igual eu e o Lucas. Quando a gente começou a namorar, gente, o Lucas não tinha carro, não tinha moto, não tinha teto. Aí o pai dele emprestava uma moto pra gente passear. E a minha mãe emprestava um Corsinha sedã, que ela tinha também, pra gente sair à noite, né? Pra gente não andar de moto à noite. Então a gente não tinha nosso carro, a gente não tinha moto, a gente tinha nada, a gente tinha nem onde morar. A gente morava com os nossos pais, a gente ainda não tinha nossa casa. E, gente, com uma motinha e com um Corsinha, a gente foi tão feliz, mas a gente foi tão feliz, que, cara, se tiver que vender tudo pra ter uma motoca, bora andar de motoca, entendeu? Como que você encara uma possível pobreza na tua vida? É com vergonha ou é com alegria? Alegria não no sentido de, adoro a pobreza, não. Mas, cara, se eu tiver que voltar pra lá, tá bom, bora voltar. Tipo assim, igual o Pedro. Pedro, se tiver que voltar, pra onde você vai? Ele vai falar assim, Ana, eu vou ter que voltar lá pro começo da minha carreira. Dando aula em 2 séries, talvez, 2 escolas, correndo de lá, correndo pra cá. Mas eu estava vivendo a minha paixão dentro da sala de aula, sabe? Eu vou abrir um salão, eu sou manicure, vou abrir um salão. Se meu salão der errado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar para aquele jeito de antes, que era eu indo em casa de cliente, né, de moto, corre pra lá, corre pra cá. Mas eu era feliz assim. Por que se eu tiver que voltar pra lá, eu vou voltar entristecida? Não. Vamos lá, vamos fazer acontecer, entendeu? Então eu sempre falo isso pro Lucas, né? Depois que eu li essa passagem do livro do Geraldo Rufino, né? Que ele falava pros filhos, olha, se vocês foram felizes em um chão de terra vermelha batida, nesse apartamento, não se iludam com o tamanho dessa casa. Porque se um dia vocês precisarem voltar pra lá, vocês vão voltar de cabeça erguida e feliz. Feliz porque lá vocês foram, não é porque vocês cresceram que vocês ficaram melhores. Então é a mesma coisa, sabe? O cenário mais grave é você talvez ter que voltar para as fases mais iniciantes da sua vida. E se lá você foi feliz, por que não? Reconstruir, gente, é um ato de muita coragem. As pessoas, elas julgam a reconstrução, né? Como julgam todas as coisas. Mas a reconstrução é um ato muito nobre. É muito nobre você entender que você errou e agora você vai precisar se reconstruir. E que bom se isso precisar acontecer. Porque a grande graça da vida não está em você acertar, está em você não desistir, né? Então, pra mim, o medo da falta, ele é tão limitador, mas ele é tão limitador que além de você segurar aquele tanto que você tem e ao invés de soltar aquilo pra ir em direção de muito mais, você acaba se tornando mesquinho, você se torna muito apegado à matéria, você deixa de experimentar sensações de coragem, né, de poder, de orgulho muito grande pela vontade de reter. Então, meus queridos, na nossa aula de hoje eu quero que você pense do que você tem medo e qual é o seu pior cenário. E a tarefa que eu vou passar para vocês é a seguinte: pega um papel, pegue uma caneta e lista todos os seus medos,
tudo que você tem medo no que diz respeito aos seus novos projetos profissionais. Medo de ficar sem dinheiro, medo de não dar conta, medo de ser julgado. Coloca uma musiquinha bem gostosa e assim, gente, sem julgar, né? Não julga teu medo. Poxa, ele precisa ser encarado. Vai lá e escreve. Eu tenho medo de ser criticado pela minha família. Ok. Depois, eu tenho medo de não conseguir um outro emprego tão bom. Eu tenho medo de demorar demais para conseguir ganhar o dinheiro que eu gostaria. Eu tenho medo do meu marido não me apoiar. Eu tenho medo de não conseguir sustentar minha casa. Escreva todos os seus medos, escreva. Coloca, se tiver que preencher folhas de papel. Depois, aí o que você faz? Escreve, pula um espacinho. Escreve, pula um espacinho. Depois que você tiver listado tudo, você volta e escreve a solução. Então, medo de ser julgado por outras pessoas. Solução: focar na minha verdade e nos resultados que importam. Medo de não conseguir sustentar a minha família. Construir uma reserva de emergência de 100 mil reais para que então eu faça o meu desligamento total. Medo de dar errado. Projeto alternativo 1, projeto alternativo 2. Opção A, opção B, coloca a solução para os teus piores medos, certo? E ali você vai começar a conversar e ver uma série de sugestões que você teve que de fato não são reais. Fechado? E ó, quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, entra lá, que agora eu vou subir essas aulas pro YouTube e vou disponibilizar a maratona do fim de semana. Fechado? Gente, aula de 1h15 nesse sabadão. Obrigada pela compreensão com o horário. Amanhã a gente volta às 20h33. Essa aula foi incrível. Tô com meu coração extasiado. Muito, muito grata pela presença de todos vocês. Um beijo no coração e até amanhã às 20h33. Não deixe de fazer a sua tarefa. Fechado? Beijo no coração!